Bom dia a todos, boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Eu queria saudar toda a Câmara, na figura do presidente Ivan, agradecer ao deputado Arnaldo, que fez o convite para estar aqui em nome da Câmara, e acolhido por toda a Câmara, e agradeço o carinho de todos. Eu vou fazer... Futuro deputado, ele ficou vermelho, viu? Mas eu queria dar algumas informações que eu acho que são importantes do problema agudo, imediato, e, ao mesmo tempo, colocar algumas estratégias, o histórico e a estratégia. Eu tenho 15 minutos para falar, segundo fui informado, e eu vou tentar ser enxuto nesse período. Vila Velha foi assustada quando soube que haveria uma audiência pública, que é o primeiro passo para fazer um processo de demarcação e notificação das pessoas por moradias para o processo de pagar a taxa de marinha, para ser incluído no sistema de taxa de marinha. As reações se processaram, não só de Vila Velha, mas também vinda de Vitória, porque essa luta em Vitória ela é longa, ela tem é a principal experiência nossa no Espírito Santo, e ela vem desde os anos 90. E nós sabemos o que significa expandir esse cadastramento aqui. Significa expandir em Vila Velha, significa expandir em Vitória, e significa expandir nas 14 cidades que estão, neste momento, no planejamento do órgão responsável por isso, que é o SPU. Então, essa reação foi feita, a Prefeitura agiu de maneira precisa e muito correta. O prefeito Rodinei suspendeu a sessão do Titanic para que aquela audiência pudesse ser feita. A lei diz que, preferencialmente, deve ser feita na Câmara Municipal, onde é a área que a população mais tem presença permanente. A Câmara imediatamente também reagiu. O prefeito me disse que falou com o presidente Ivan, os vereadores já haviam se mobilizado para que também o espaço da Câmara não fosse oferecido. E eu acho, evoluo até mais, nós temos que conversar com a sociedade organizada da cidade para que nenhum espaço, público ou privado, possa ser oferecido para que a audiência seja feita. Porque a audiência é o primeiro passo para gerar um processo. Se não tem o primeiro passo, não terá os outros. Então, isso posto, nós fomos ao ministro e colocamos o problema. Nós já estávamos negociando uma PEC, que eu vou falar dela daqui a pouco. Relembramos ao ministro da nossa negociação em curso e pedimos que ele suspendesse o processo de audiência pública aqui, que se iniciaria o processo de demarcação. Eu também já havia conversado com o superintendente atual do SPU, que é José Carlos Machado, que tem sido muito preciso nesta preocupação e nos entendeu, logo de início, ainda antes de irmos ao ministro, de que, aproveitando a oportunidade da suspensão do Titanic, que ia julgar para frente. Entre julgar para frente e ter um prazo, nós fomos buscar um prazo. E o ministro nos deixou suspenso temporariamente, e na quarta-feira a bancada estará com o ministro às 2h30 da tarde, onde ele vai nos informar como é que nós vamos lidar com esse prazo. Informações ainda não oficiais dão conta que ele poderá trabalhar com um prazo de 2 anos. Para que nos serve esse prazo? Nos serve para nós negociarmos os procedimentos envolvendo uma proposta de emenda constitucional chamada de número 39 de 2011. Nós já fizemos várias negociações. Eu estou na Câmara nesse período, já participei de 3 comissões sobre o tema. Nós tivemos 2 leis aprovadas e uma medida provisória aprovada agora, recentemente, corrigindo uma delas, que foi a lei geral, que diminuiu o valor da taxa, e uma outra lei de venda de imóveis de terreno de marinha. E uma terceira, que foi a medida provisória, que corrigiu os aumentos abusivos, quem viu na matéria dos jornais em abril, maio,
o aumento abusivo de valor de taxa de marinha em Vitória, chegando em alguns locais em 900%, 600%, 500%. 500% foi um caso específico na Serra. Então, esse é o momento. Nós estamos suspendendo para negociar com o ministro, dentro da PEC, Proposta de Emenda Constitucional 39, uma movimentação sobre esse tema. E o que nós queremos negociar com o ministro? Que as áreas urbanas consolidadas, com população consolidada, estejam fora desse processo de demarcação. Ficam as áreas de proteção ambiental, as áreas de segurança nacional, e o ministro disse que ele entendia que as áreas de investimentos importantes, de investimentos econômicos regionais e de importância para o Estado e para o Brasil, e a área portuária deveriam também ser mantidas nesse espaço, meio ambiente, segurança nacional e esse movimento. Apenas um segundo, pedindo aqui, licença, presidente, apenas para convidar o secretário municipal de desenvolvimento urbano, o secretário Marcelo Oliveira, para que pudesse também compor conosco a mesa, e pedir ao vereador Walter que pudesse receber o secretário. Deputado, com a palavra. Desculpa, hein? Conta meu tempo a mais. Aumenta mais 10 minutos. Marcelo? Posso ir? Pois bem, essa negociação para nós é importante, porque o nosso objetivo, ele é extinguir a taxa de marinha. A taxa de marinha é um negócio que não tem sentido na história do Brasil. Ela representa uma referência de 1831, que é onde a onda do mar batia na areia, conta 33 metros, que o pessoal fala de bala de canhão, mas naquela época os canhões alemães, tem até um artigo do meu filho escrito, publicado em Gazeta ontem, os canhões alemães já disparavam um tiro de 12 quilômetros. Isso aí, segundo a história real, é a quadra de praia e de mar, onde, saltando as tropas em blocos de 12 dos barcos, pudesse ter naquela área de praia a presença e o espaço de mobilização. Esse é o conceito. Só que isso veio de Portugal para nós. Só que Portugal já extinguiu isso em 1974. Portugal, que nos brindou com esse troço, já não tem mais esse assunto. E nós estamos convivendo com esse tema. Então, esse negócio não é imposto, porque o imposto, pela lei, é aquilo que você paga por contrapartida do que você recebe. Quando você paga IPTU, você paga a taxa de luz, por quê? Porque você recebe luz. Você paga a taxa de limpeza, por quê? Porque você recebe limpeza. Mas a taxa de marinha não é imposto. Ela é um negócio que fica ali entre imposto e uma cobrança compulsiva. Ocorre que a União, todo o governo é guloso, seja o governo federal, seja o governo estadual, seja os governos municipais. Onde puder gerar dinheiro, gerar tributo, cobrar impostos, vai fazê-lo. Então, a nossa estratégia é de não trabalhar o aceite desse assunto. No Brasil, nos anos 15, 14, 13, 12, a média de arrecadação anual do SPU em todo o Brasil foi de 1 bi a 1 bi e 100 milhões de recursos. Quais são as taxas? Você tem a taxa, que é a taxa que paga todo ano. Você tem a taxa, que é a taxa que você paga, que essa chama taxa de marinha. Você tem a taxa que você paga quando você vende e compra um imóvel. Você vai pagar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis, que é pago à Secretaria de Estado da Fazenda ou ao município. E você paga uma taxa chamada laudêmio, onde você paga 5% sobre o valor
até dezembro de 2015 sobre o valor do imóvel e a partir de janeiro deste ano, 16, sobre o valor da fração do terreno. O imóvel foi retirado fruto da lei que nós aprovamos e que eu fui relator na Câmara e o Ricardo Ferraz, o relator no Senado. Então, nós queremos ter extinto esse assunto. Esse valor, depois que nós mudamos a lei, esse 1 bi e 100, veio para 700 milhões. Hoje, a arrecadação de taxas, envolvendo a taxa de marinha, envolvendo laudêmio da União, está em torno de 700 milhões em todo o país. Pois bem, a União agora decidiu avançar aonde ainda não está cadastrado. No Espírito Santo, nós temos 59 mil unidades residenciais cadastradas. Dessas, 48 mil são na cidade de Vitória. Esse cadastramento de Vitória foi feito nos anos 90, principalmente. Teve uma parte que foi feita até 88, mas foi uma parte pequena, e nos anos 90 foi a maior parte. E agora nós temos um plano aí feito pelos órgãos nacionalmente, cada SPU de Estado, e no nosso caso do Espírito Santo, de abordagem de 14 cidades. 14 cidades envolvem Vitória, para expandir, e envolve Vila Velha e mais uma relação de cidades que foi colocada aí no jornal, que a Câmara deve ter essa memória, né? Eu estou sem a referência dos outros 12 municípios, além de Vitória e Vila Velha, para poder fazer o cadastramento. Para fazer esse cadastramento, tem que ter audiência pública. Se o município tem mais de 100 mil habitantes, tem que ter mais de uma audiência pública. Na audiência pública, as pessoas se movem, colocam o contraditório, botam as suas dúvidas, botam os seus questionamentos. Isso vai ser processado pelo órgão para depois voltar junto a cada um morador e notificar. Você, Andinho que está aqui, Andinho, você vai pagar a terreno de marinha. Andinho vai olhar aquilo em casa, não vou pagar, vou lá recorrer. Então, cada um individualmente tem o direito a recorrer. Então, isso é o que se processa. Qual é a nossa estratégia? Não deixar que isso se expanda. Não somente no Espírito Santo, mas também em todo o Brasil. Nós temos um grupo de deputados que envolve vários estados brasileiros, são 17 estados brasileiros que têm essa questão como um problema importante. E ela se aplica a quem está na beira do mar. Nós temos 8 mil quilômetros de extensão na costa brasileira. O mar brasileiro, de ponta a ponta, são 8 mil quilômetros. Então, nós temos 8 mil quilômetros de áreas que podem ser cadastradas como terreno de marinha. No nosso estado, esse número está aí em torno de 500 quilômetros, envolvendo essas 14 cidades. Mas envolve a área envolvida com o mar, mas também envolve a área de rio. Onde o mar entra e com o rio faz fluxo, tem a influência das marés, também se aplica a taxa de terreno de marinha. Então, no caso de Vila Velha, o mar faz fluxo no Rio Marinho. Então, aquela região do Rio Marinho é uma região importante, Ivan. Isso. Então, nós temos aí que ter isso muito claro para ver como é que a gente processa. O que nós estamos fazendo? E aí eu queria primeiro parabenizar a Câmara de Vila Velha, que se moveu rápido, ao prefeito que tomou a atitude correta e em tempo certo, ao deputado Hércules, que acabou de protocolizar na Assembleia Legislativa uma proposta de frente parlamentar para enfrentar o assunto sob a coordenação da Assembleia e sob a sua liderança. Parabéns ao Hércules, parabéns à Assembleia. E nós entendemos, primeiro, todas as câmaras municipais desses 14 municípios devam fazer um movimento semelhante. Constituir a sua frente parlamentar para botar em debate esse assunto, para informar as pessoas. As pessoas de Vila Velha não têm acumulada a cultura dessas informações, a cultura desse debate. Vila Velha é que tem. Os outros municípios da Grande Vitória não têm. Então, é preciso que se acumule, junto às pessoas de Vila Velha, as lideranças organizadas, o que significa
esse assunto e quais são os desdobramentos e a importância de trabalhá-lo e a forma de trabalhá-lo. Segundo, nós temos um núcleo em Vitória, que acompanha esse assunto há muito tempo, desde o começo. Lá em Vitória nós temos a história do vereador. Esse movimento em Vitória começou na Câmara de Vitória, com o vereador José Carlos Lírio. É importante registrar isso como memória do seu trabalho e do seu empenho naquele momento. Na Câmara Federal, Gerson Camata já fez legislação sobre esse assunto, Paulo Artung já fez legislação sobre esse assunto, Ricardo Ferraço já fez legislação sobre esse assunto, eu já fiz legislação sobre esse assunto, além de estarmos participando nesse momento. Venceu o tempo? Além de estarmos movimentando nesse momento na forma e na direção com que eu estou aí informando aos senhores e senhoras e aos vereadores. Nós vamos, esse núcleo que acompanha a Vitória, onde essa história é mais antiga, tem se movimentado e participado de todas as audiências que fizemos para as legislações que aprovamos ao longo desses últimos 5 anos. Esse núcleo em Vitória funciona de maneira muito presente e muito organizada. Nós estamos transformando esse núcleo, aí tem uma proposta que nós estamos fazendo essa semana, num movimento de sociedade, para trabalhar no processamento jurídico, para trabalhar na divulgação e promoção junto às entidades e à sociedade e aos poderes municipais e estadual, e, ao mesmo tempo, nós temos algumas atividades, por exemplo, espaço físico para fazer audiência, os municípios não darão. Segundo, nós vamos unificar, aí a proposta que nós vamos levar para a nossa comissão em Brasília, para o grupo que em Brasília, de deputados e senadores, operam esse tema, para unificar todas as ações judiciais que passam por esse país. Pernambuco foi bem sucedido, Recife, num tipo de ação, Florianópolis foi bem sucedido em outro tipo de ação. São duas experiências importantes, nós temos ações. Aracaju foi bem sucedida num tipo de ação, envolvendo o Ministério Público Federal, envolvendo a Justiça Federal. Então, nós vamos estar unificando, a proposta é que todo o Brasil tenha movimento como esse que nós vamos deflagrar aqui agora. Santos é uma cidade que sofre com isso que vocês não imaginam. Belém do Pará sofre com isso que vocês não imaginam. Cada lugar tem histórias que vocês, se ouvirem, vocês vão ficar arrepiados, porque as pessoas são submetidas, de repente, a perderem seus bens porque não conseguiram pagar, historicamente, taxas de terreno de marinha. Então, nós queremos transportar isso para o Brasil como um todo. E aqui no Estado, é fortalecer esse movimento. Eu sugiro, até porque Vila Velha acabou, isso é bom para mobilizar a sociedade, é bom para juntar as pessoas e trazer esse tema à baila. Eu vi recentemente o vereador PPS, o Quiabá, eu vi ele fazer num grupo, falando da ideia de juntar as câmaras nesse movimento, um movimento de juntar as câmaras. Eu vi ele fazendo uma manifestação num grupo, taxa de marinha não, eu acho isso positivo, mas é importante que, primeiro, as iniciativas individuais proliferem, que é importante que todo mundo se comprometa e se sinta sócio dessa luta. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que se institucionalize. Se a Câmara, mesmo que todos se movam, todos os vereadores se movam, ela coordenar com o conjunto dos vereadores iniciativas de Vila Velha, para ir bairro a bairro, para juntar as lideranças de bairro, para conversar sobre o assunto, para explicar, para mostrar o caminho, para mostrar como vamos lutar, isso é muito importante. Por fim, meu querido, se o povo não pegar em suas mãos quaisquer lutas, ela não ocorrerá. Mas pode acreditar que você sabe que você faz parte dessa história em vários momentos. Eu adoro você. Eu sei. Mas Sérgio Moro vai dar um jeito. Mas eu queria dizer a vocês o seguinte, por fim, as pessoas acham que coisas desse tipo são resolvidas assim.
que depois que nós fizermos essa audiência, a luta vai e resolve. Isso não se resolve assim. Nós temos no Congresso Nacional iniciativas antigas, a última delas que eu me lembro são 25 iniciativas, são 5 emendas constitucionais e 20 manifestações de deputados e senadores. A última dela que eu tenho notícia no Senado é uma proposta de emenda constitucional do senador, então senador, antes de ser vice-presidente, Marcos Maciel, de 1988. Então, nesse sentido, é preciso que a gente possa saber que essa não é uma luta simples, ela é complexa, ela exige movimento de sociedade, ela exige movimento os mais diversos no campo jurídico e ela exige negociações com o governo federal. Seja o governo lá de trás, seja o governo de 10 anos atrás, de 4 anos atrás, seja o governo atual, todos os governos, a questão é, pela lei, ser modificada, é uma luta contra a gula da União, e especialmente num instrumento que não tem sentido sobreviver no país, porque o país de origem que nos legou esse instrumento, extinguiu o seu em 1974. Nós já ultrapassamos o tempo para isso, e não podemos aceitar e não devemos admitir que se prospere as demarcações de áreas que possam qualificar quem não está ainda como área de terreno de marinha. Nós queremos que não qualifique, que ao mesmo tempo se extinga aonde estiver dentro dos espaços urbanos consolidados. Essa é a minha fala inicial, espero ter dado um clareamento no tema e estou à disposição para a pergunta e para ouvir aí as manifestações dos outros que já tomaram iniciativas semelhantes. Muito obrigado pela atenção.